Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Mais de 4.000 santamarienses estão com a segunda dose da vacina da Covid-19 atrasada. Especialista em trânsito afirma que, além dos pardais, outras medidas precisam ser adotadas para reduzir a velocidade. Veja também, para escapar de ditadura, aventureiro bielorrusso atravessa o Brasil de bicicleta. Uma das paradas foi Santa Maria, enquanto aguarda pedido de refúgio. E ainda sobre a ponte do Arroio Bossoroca. O desvio fez com que caminhões que não costumavam passar pela região precisassem alterar suas rotas. O resultado foi mais fluxo em nossas estradas. Estes e muitos outros assuntos você confere aqui no Jornal do Diário em exatamente 15 segundos. Se você é de Santa Maria e deseja fazer seu implante dentário, você precisa vir para a Oral Sim. Nós faremos um diagnóstico completo de como anda a sua saúde bucal. A Oral Sim é a número 1 em implantes dentários. Desde que a ponte do Arroio Bossoroca, na BR-290, foi bloqueada no dia 5 de agosto, o fluxo de caminhões se intensificou nas estradas da região. Algumas consequências já estão sendo sentidas por quem transita nessas rodovias. Confira na reportagem de Thaisa Medeiros. Santa Maria e as cidades da região têm notado um aumento no movimento de veículos pesados nas estradas. O motivo é o bloqueio na ponte do Arroio Bossoroca, na BR-290, entre o entroncamento com a BR-392 e o município de Vila Nova do Sul. O desvio fez com que os caminhões que não passavam pela região de Santa Maria precisassem mudar a rota e acabaram tendo que cruzar pela zona urbana da cidade e também pelas estradas do interior. Santa Maria passou a ser um dos desvios para esses veículos, que utilizam a BR-392 e BR-158. Então, houve sim um grande aumento de veículos de grande porte que chegam em Santa Maria, vindo de Caçapava do Sul, São Cepé, pela BR-392. Eles transitam no perímetro urbano e vão em direção a Rosário do Sul pela BR-158. Quem está nas estradas todos os dias já sente o impacto da mudança. O fluxo aumentou muito, está muito intenso os veículos e para ajudar principalmente a 158, 287, a 287 até que não, mas a 158 está muito, muito buraco, muita trepidação e daí às vezes dá caminhão tombado, por causa da estrada vai desviar do buraco ou fura um pneu, quebra um feixe de mola, alguma coisa. Está complicado aqui na região, teria que ter uma infraestrutura e fazer uns reparos logo, né? Desde o dia 5 de agosto, o DENIT realiza manutenção na ponte. Estes caminhos alternativos foram inclusive sugestão do próprio departamento. Mas será que as nossas estradas estão preparadas para esse fluxo? Talvez o maior problema da operação do tráfego se dê aqui em Santa Maria, que pode ter um volume maior de fluxo, principalmente da faixa de Rosário até ali o trevo da Uglione, principalmente nos horários de pico. Eu estou surpreso com o tamanho desses caminhões, porque, no meu entendimento, estão dobrando de peso, de comprimento, e isso dificulta muito a operação, às vezes, de você fazer uma ultrapassagem. Eu acho que mais ainda do que a infraestrutura, porque as estradas são mais novas, é um problema sério de segurança
da operação do fluxo de tráfego. O aumento do fluxo de caminhões pode estar ligado também a 2 acidentes de trânsito ocorridos na região nos últimos dias. Um ciclista de 54 anos morreu na manhã de segunda-feira após ser atropelado por um caminhão na BR-392. Um outro acidente que ocorreu em São Gabriel, Juliano Antunes Costa, de 32 anos, foi encontrado morto às margens da rodovia na BR-158. O caminhão e o motorista responsável pelo atropelamento foram encontrados em Uruguaiana. Sobre os desvios, o DENIT informou em nota que a manutenção se trata de um escoramento total da ponte, recuperação do vão central, reforço do bloco de fundação, pilares e o perfil metálico que fica abaixo da viga da ponte. O departamento ainda informou que parte da estrutura que será instalada está sendo montada fora da região. O DENIT informa ainda que o andamento dos trabalhos foi prejudicado pelas chuvas do início do mês, mas que existe a previsão de viabilizar o trânsito a partir do dia 12 de outubro. O município de Santiago tem ecoterapia de graça para um grupo de crianças da rede municipal de ensino. Com a ajuda dos animais, as crianças conseguem melhorar a mobilidade e também o emocional, desenvolvendo confiança e superando medos. As crianças das escolas municipais de Santiago contam com mais uma ferramenta para desenvolver suas habilidades, a ecoterapia. As aulas são para alunos de baixa renda com alguma deficiência ou transtorno de aprendizagem. Que nós estamos recebendo alunos oriundos então da rede municipal de ensino aqui no Centro de Educação para a prática da ecoterapia. É algo extremamente inovador na nossa região, algo nunca visto em Santiago, e a gente tem certeza que esses praticantes terão muitos benefícios através então da ecoterapia, que é a prática da terapia a cavalo. A ecoterapia é um método terapêutico educacional que utiliza o cavalo como mediador na reabilitação e no desenvolvimento da autoestima, da confiança e na superação de limites. Algumas crianças que participam do projeto já tiveram avanços na socialização. E a ideia é que a gente possa, ir percebendo esses benefícios. As famílias já vêm nos trazendo os benefícios, desse trabalho, na questão da autonomia do aluno. São atualmente 20 alunos da rede municipal que são beneficiados pela iniciativa. Eles são indicados pela Secretaria de Educação. O Centro de Equitação também recebe alunos da APAE e oferta aulas particulares. Já pensou atravessar um país de bicicleta? E se esse país ficar a mais de 10 mil quilômetros da sua casa? É o que faz um bielorrusso pelo Brasil que passou por Santa Maria na última semana. Com um português ainda em aprendizado, uma bicicleta, uma bandeira histórica bielorrussa e muita simpatia e curiosidade, Sérgio Buzo, 37 anos, viaja pelo Brasil desde janeiro sobre 2 rodas. Nascido em Minsk, na atual Bielorrússia, o aventureiro saiu de seu país para escapar da ditadura de Alexander Lukashenko e conhecer novos lugares. Ele solicitou a condição de refugiado e atravessa o Brasil enquanto aguarda os trâmites legais. Na última semana, Sérgio passou por Santa Maria. Open the country, I planned my trip. It's oh my God, Brazil is so big. Ele sobrevive com o dinheiro que guardou em 2 anos de trabalho como professor na China. No começo de 2020, Sérgio voltou de férias para a Bielorrússia e não conseguiu voltar para a China por conta da pandemia. No começo deste ano, comprou passagens para o Brasil. Por aqui, com a bicicleta comprada na Ucrânia, já pedalou por 7 mil quilômetros e agora busca atravessar o país do sul ao norte. Às noites, ele costuma dormir em uma barraca. Some days I just stay in my tent, barraca. Okay. But no Brazil is difficult because they're muito serious. Sérgio também publica seu dia a dia no Instagram e toda a aventura é registrada em vídeos disponibilizados no YouTube.
Сейчас будет такой подъем на 500 метров, я уже устал. No Brasil, o bielorrusso já conheceu praias, canyons, montanhas e pessoas de todos os estados do sul e do sudeste. Sem data para ir embora, ele gostou tanto daqui que já planeja ficar mesmo pelo Brasil. Falamos agora de vacinação contra a Covid-19. Nesta quarta-feira, 3 ações acontecem em Santa Maria. Recebem dose de reforço pessoas acamadas que já receberam a segunda dose. Equipes da Secretaria de Saúde retornam aos endereços de quem já foi vacinado. Não precisa agendamento, é o setor de imunização que entra em contato. À tarde, pessoas que estão com a Coronavac em atraso podem colocar em dia o esquema vacinal no distrito de Santa Flora. A ação também para pessoas de 16 anos ou mais para a primeira dose. A unidade móvel de saúde vai estar na Associação Mulheres Rosas de Março a partir das 2 horas da tarde. Importante levar o termo de consentimento preenchido, assinado e impresso pelo responsável. Desde que foram anunciados os grupos prioritários para receber a terceira dose da vacina da Covid-19, surgiu uma dúvida entre a população. Além da faixa etária, quem tem o direito à dose de reforço? Nesta quinta-feira, uma ação ocorre para aplicar a terceira dose em idosos que têm 70 anos ou mais e tomaram a segunda dose até o dia 30 de março. E para pessoas que são imunossuprimidos e tomaram a segunda dose há pelo menos 28 dias. A secretária de Saúde interina, Ana Serig, falou à Rádio CDN sobre os critérios da vacinação de reforço. Acompanhe. Para essa agora dose de reforço, nem todas as patologias que inicialmente foram elencadas como comorbidades foram elencadas agora para a dose de reforço. Então, realmente, a pessoa tem que ter, né? Por exemplo, às vezes as pessoas dizem, mas quem está fazendo rádio pode não, é só quem está fazendo químio, seja químio, né, seja quimio oral, químio que tu tem que ir para um estabelecimento lá de saúde para fazer endovenose, enfim. Seja como for, ou transplantado, ou pessoa vivendo com HIV, em uso de corticoide, não é qualquer corticoide, né? Então tem uma dosagem para que a pessoa precise utilizar, porque considera, sim, daí uma situação mais grave da doença, né? Então, que seja em hemodiálise, que tenha alguma doença inflamatória crônica. Então, assim, tem que ter, e é importante também buscar o serviço, ou até mesmo ir nesses locais. Então, por exemplo, assim, se eu fiz pela comorbidade que eu tinha diabetes, agora eu tenho direito? Não é uma das patologias que são elencadas pelo Ministério da Saúde, elegível, né, para fazer essa dose de reforço. Então, é importante, a gente lista algumas delas ali no nosso site, bem de acordo com o que saiu a nota técnica do Ministério da Saúde. Nós ainda continuamos falando sobre vacinação, sobre imunização. A semana começou com 4.663 pessoas com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em atraso em Santa Maria. A Prefeitura divulgou um alerta nas redes sociais pedindo que a população verifique o dia que recebeu a primeira dose do imunizante e a agenda semanal com a data da aplicação da segunda dose. A Prefeitura tem investido em campanhas para chamar o público e diminuir a quantidade de atrasos. Na semana passada, mais de 5.000 pessoas estavam com a segunda dose pendente. Na semana anterior, eram mais de 6.000. A mudança de hábitos durante a pandemia provocou uma diminuição das doenças infecciosas oculares. A Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul evidencia a queda do número de conjuntivites. De acordo com a Sociedade de Oftalmologia do Estado, o distanciamento social, o uso de álcool em gel e a diminuição do hábito de tocar o rosto com as mãos levaram a uma diminuição de até 90% dos casos de conjuntivite.
A conjuntivite é uma inflamação da conjuntiva. A conjuntiva é como se fosse uma pelezinha, é uma película que recobre a parte branca do olho. Então, o sufixo it a gente chama é uma inflamação. Então, tu pode ser só inflamatório, pode ter uma batida, por exemplo, ou uma alergia pode causar essa inflamação e também uma infecção pode causar essa inflamação. De acordo com o médico, os tipos de conjuntivite que tiveram uma queda acentuada são aqueles que se dão por contato, como é o caso da bacteriana e da viral. O vírus ele está na superfície, por exemplo, a gente passa a mão na superfície ou na maçaneta da porta ou até às vezes cumprimentando a outra pessoa e o vírus fica na nossa mão e a gente leva para o olho. Então é assim que a conjuntivite viral ela é distribuída, né? Ela se espalha. Então, como a gente agora está lavando mais a mão, evitando de passar a mão no olho, os casos realmente diminuíram bastante. Foi bem sensível essa diminuição. Mesmo com essa diminuição, é esperado que com a chegada da primavera possam aumentar os casos de conjuntivite alérgica. Os sintomas são parecidos das conjuntivites virais e das conjuntivites alérgicas, principalmente coceira, um pouco de secreção. Geralmente, quando é uma conjuntivite infecciosa viral, ela é mais intensa, ela dá uns sintomas mais abundantes, assim, é uma doença mais agressiva. A conjuntivite alérgica geralmente acontece em pessoas que já têm alergia, por exemplo, rinite ou alergia de pele, né? São pessoas já alérgicas e agora, nessa época, por causa do pólen, tu vai ter mais inflamação, presença de pólen nos olhos e isso vai causar uma inflamação alérgica na conjuntiva e aí a gente chama também de conjuntivite. Mesmo que a conjuntivite seja uma doença relativamente comum, é preciso estar atento aos sinais e iniciar o tratamento o quanto antes, alerta o especialista. Tanto a conjuntivite viral quanto a conjuntivite alérgica, a base do tratamento é lubrificação ocular. Então, e isso é até importante que a gente fale que não é o colírio que geralmente a pessoa compra com automedicação na farmácia, né? Então, a gente vê que colírio se usa muito sem receita médica e isso é uma coisa muito perigosa, porque tu pode estar usando um colírio errado, tu pode estar que não vai funcionar, ou tu pode estar usando um colírio que pode fazer mal pro teu olho, né? Que é pior ainda. Mas, então tu vai ter que usar um lubrificante ocular, geralmente. Se for uma conjuntivite alérgica, a gente pode também usar um colírio antialérgico, que funciona bem, né? Mas aí só o profissional vai saber diferenciar as duas patologias. As informações da área da segurança pública chegam agora ao JD. A repórter Thaisa Medeiros está ao vivo com o boletim do BEI. Boa noite, Thaisa. Quais são os principais destaques de hoje? Boa noite, Kellen. Vamos então aos destaques da segurança pública nesta terça-feira em Santa Maria e região. A Polícia Civil investiga uma tentativa de homicídio que aconteceu no sábado à noite aqui em Santa Maria. Um homem teve 45% do corpo queimado após a companheira dele jogar álcool e atear fogo nele. Os policiais não conseguiram falar com a vítima porque quando eles chegaram, o homem já estava entubado devido à gravidade dos ferimentos. Ele foi transferido, inclusive, para Porto Alegre em uma unidade especializada para o tratamento de queimados e esse caso, então, está sendo investigado aí pela Polícia Civil. De Santa Maria, a gente vai para São Cepé, onde um homem foi detido com meia tonelada de agrotóxicos após uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal. O motorista de 40 anos trafegava pela BR-293 em Candiota na madrugada de terça-feira quando foi abordado. Ele admitiu que estava transportando esses agrotóxicos. Um pouco antes, ainda na noite de segunda-feira, um idoso também foi detido com agrotóxicos, 130 quilos no porta-mala dele, e os dois disseram aos policiais que traziam as cargas do Uruguai para revender no Brasil. Os carros e os agrotóxicos foram apreendidos. E um último destaque de hoje, 2 freiras que trabalhavam no lar das vovozinhas que estavam sendo investigadas por maus tratos foram indiciadas pela Polícia Civil. Os crimes eram investigados desde 2019, quando foram feitas as denúncias. As indiciadas têm 59 e 76 anos de idade.
e elas não trabalham mais no local. A gente vai ouvir agora a delegada Débora Dias a respeito da investigação deste crime de maus tratos, então, ali no Lar das Vovozinhas. Nós recebemos documentação do Ministério Público, né, requisição do Ministério Público com vários depoimentos, enfim, documentos denunciando a conduta dessas irmãs. Aí nós instalamos inquérito. Isso foi, eu acho que foi no segundo semestre lá de 2020, foi instalado inquérito, e aí começamos a fazer a instrução do inquérito, ouvir outras pessoas, né, também, e esse inquérito foi concluído agora, remetido para o Poder Judiciário com os indiciamentos. Olha, tem indícios, né, então, suficientes, assim, ó, tem várias denúncias ali, mas o que nós conseguimos identificar mesmo são 4 vítimas, tá? Uma vítima de racismo, outra vítima de tortura, e acho que são 2, Então, como informou a delegada, foram observados aí, foram identificados casos de racismo, tortura e maus tratos. Ao todo foram identificadas 4 vítimas e foram ouvidas durante esse processo 12 pessoas, entre familiares e funcionários dessas vítimas. O advogado das freiras, Humberto Ramos, afirma que elas não cometeram estes crimes e que isso vai ser provado aí pela defesa. O Portal BEI, é claro, seguirá acompanhando este caso. Estes e outros destaques você pode acessar lá no nosso site bei.net.br e também acompanhar nas redes sociais no @bei.noticias. Kellen, viu o seu? Tá bem, então, Thaisa trazendo as principais notícias do dia. Muito obrigada pela sua participação. E a seguir, Auxílio Emergencial Gaúcho não está atendendo quem mais precisa. E veja também, especialista em trânsito diz que além dos pardais, outras medidas precisam ser adotadas para reduzir a velocidade. O JD faz agora um intervalo com imagens ao vivo da Rua Floriano Peixoto, bem em frente ao calçadão Salvador Isaías, como a gente vê nas imagens, chovendo muito aqui em Santa Maria. Agora são 6 horas e 27 minutos e nós já voltamos. Baita Chefe, a competição culinária amadora mais querida dos gaúchos. Todas as segundas e quintas, às 4:30 da tarde, nossos 5 participantes disputam pelo troféu Baita Chefe 2021. Acompanhe pela TV Diário, canais 26 e 526 da NET, pelo site ou Facebook do Diário. Patrocínio Master, Empório Amadeu e Coca-Cola sem açúcar. Realização Diário. Patrocínio Cancian Imóveis, Santa Alimentos, Casa Cook, Sicredi, Farinha Maria Inês e Delivery Much. Apoio Ubra. Aprovado no começo de abril deste ano, o Auxílio Emergencial Gaúcho, voltado às mulheres chefes de família, empresas Simples Nacional, microempreendedores e trabalhadores desempregados, surgiu como um alívio no bolso das pessoas mais prejudicadas pela pandemia, mas, na prática, não tem tido a eficiência necessária para aplacar os danos causados. Os números da Secretaria Estadual de Planejamento comprovam. No grupo das mães solos, apenas 8,5% foram contempladas. A previsão era atender mais de 8 mil mulheres. As empresas tiveram a execução de 31%. E das quase 19.500 empresas, pouco mais de 6 mil conseguiram a ajuda. A terça-feira está sendo de muita chuva aqui em Santa Maria, que começou à tarde, mas essa instabilidade se afasta nesta quarta-feira e há previsão de sol entre nuvens. Vamos conferir mais detalhes nas telas da previsão do tempo com as temperaturas para Santa Maria. A quarta-feira mínima de 13 e máxima de 24 graus, quinta-feira máxima de 22, na sexta variando entre 14 e 23 graus e no sábado também a máxima não deve passar dos 23. Vamos conferir como que ficam as temperaturas para a região amanhã em algumas cidades. Em Itaara, previsão de chuva e máxima de 23 graus. Cacequi entre 14 e 25 e Faxinal do Soturno e Quevedos a máxima não passa dos 24 graus. Agora falamos sobre mobilidade urbana. Além dos pardais, outras medidas precisam ser adotadas para reduzir a velocidade em Santa Maria. É o que afirma Carlos Félix, especialista em trânsito. Acompanhe. As multas fazem parte de um contexto maior que nós temos que pensar e entender. Por que essas multas? Multas decorrentes da instalação de equipamentos que têm uma proposta de diminuir
velocidade. A gente sabe que velocidade é um dos principais fatores, se não um dos maiores. Hoje nós podemos dizer que talvez compete aí com o uso do celular, né? Mas nós temos que entender isso num ponto de vista um pouco mais amplo, foi o que eu tinha comentado com você. Muitas cidades do mundo, locais, não só cidades, rodovias, estão sempre antenados com essa questão de tornar os locais mais seguros e saudáveis hoje, claro. Só que as cidades, especialmente, vão ter que pensar para que a segurança não é tão somente a implantação do equipamento. Ela depende de você colocar outras maneiras, como um desenho urbano, uma funcionalidade de desenho urbano projetada para a segurança da via e que vai, portanto, refletir a segurança de todos. Entrando especificamente no ponto das multas, o que mostra isso? Que existe um descontrole dos usuários, dada a condição que se projeta para aquela via. Nós temos que pensar o seguinte: por que foi estabelecida aquela velocidade para aquela via? Nós temos os princípios da hierarquia viária e também atender à resolução do CONTRAN. O CONTRAN tem uma resolução muito específica que exige estudos técnicos muito aperfeiçoados, com um histórico de dados, para que se implante um equipamento desses, né? E, evidentemente, tudo isso faz parte de um conjunto que a gente chama de gestão de segurança viária e, principalmente, de gestão da velocidade. E se sabe que fazer cumprir os limites de velocidades regulamentadas para a via, obedecidas à hierarquia viária e obedecida a questão de aquele ponto, é um ponto determinístico, levantado com estudos técnicos e tudo mais, que determina que ali deve ser implantado este controlador ou este equipamento de segurança associado à infraestrutura viária de segurança, com medidas de traffic calming, com sinalização muito intensiva para mostrar que esse é um ponto de acidentalidade e com todo o entorno sabedor dessas condições. Eu estava vendo no Diário de Santa Maria de hoje, onde você faz uma muito apropriada opinião sobre isso, e na reportagem lá mostra que um dos principais pontos é ali a descida da nova via urbana de Santa Maria ali. O Diácono João Luiz Pozobon. Diácono João Luiz Pozobon, obrigado. E veja só, se eu penso na minha cabeça assim, eu passava muito por lá, mas agora estou pensando, existe muito espaço viário ali, tem muito trecho sem calçada, sem controle das vias laterais, entendeu? Isso tudo faz parte de você ter um espaço de segurança. Por isso que eu estou dizendo, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito difícil. Por quê? Os condutores não entendem os riscos envolvidos e às vezes parece que as vantagens que se tem em aumentar a velocidade, em acelerar, superam aqueles riscos e o que a gente fala de gestão desse potencial de risco. Mas o controle da velocidade deve vir, como você falou no teu artigo lá, deve vir acompanhado de uma série de ações conjuntas. E eu acho que isso que é importante nós destacarmos aqui e destacarmos principalmente que nós devemos cada vez mais chamar a atenção, informar e formar todos os usuários do trecho viário para terem atitudes conscientes e seguras no trânsito. Veja só, esse número ali, 8.000, já mostra que as pessoas não estão acostumadas a andar com essa velocidade. Principalmente nesse trecho da Avenida João Luiz Pozobon ali. É uma avenida com um declive, né? Portanto, estimula a velocidade. E eu acho que se é um ponto crítico, ele deve ter uma visão de maior insistência da gestão pública de tratar esse ponto ainda mais, porque veja que existe muita gente que não está atendendo essa condição.
Ou seja, não é só o controlador que vai funcionar, é que vai fazer as coisas andarem bem. É educação, Exatamente, né, Denil? O controlador é parte de um sistema de gestão da segurança viária e de gestão da velocidade. Mas eu tenho certeza que a gestão pública deverá ter uma visão sobre essa questão e deverá tratar muito essa questão. E o colunista Denis Olim está ao vivo aqui no Jornal do Diário e nós seguimos falando sobre este assunto. Denis, boa noite. Boa noite, Kellen. Boa noite a todos. O professor Carlos Félix reforça aquilo que eu comentei ontem, que está na coluna do Diário desta terça-feira, desta quarta-feira, né? Agora eu me perdi do dia. O que eu reforcei ontem? Que as pessoas muitas vezes foram multadas não é porque não respeitam a velocidade ou porque tem aquela intenção, muitas vezes até por um descuido, acelerou um pouquinho mais. Então, só na Diácono João Luiz Pozobon foram 8.800 multas em um mês. Numa descida, talvez a pessoa acelerou um pouquinho mais sem reparar. Então, por isso que é preciso, como eu comentei, e o professor fala muito bem, que além dos equipamentos dos pardais, que se faça ações educativas, que se faça infraestrutura como uma sinalização na pista, com aquela pista mais afunilada, para que os motoristas vejam que realmente é um local que precisa reduzir a velocidade, é um local perigoso ou que pode ter muitos pedestres. Então, por isso que a gente pede que a prefeitura, além de instalar os pardais, que são importantes para controlar a velocidade, façam mais coisas, mais ações para realmente garantir segurança do trânsito, como trabalho educativo, porque não é em toda a cidade que vai dar para colocar pardal. E as pessoas, muitas vezes, como a gente viu nas últimas semanas, quantas pessoas que morreram atropeladas em locais onde não tinha pardais. E por quê? Porque falta muitas vezes alguma infraestrutura ou porque as pessoas não estão educadas ou para atravessar no local adequado ou os motoristas a não respeitar a velocidade. Os pardais são um equipamento importante, mas só eles não bastam. E daí gera todo esse problema, 16 mil multas no mês, uma arrecadação que vai ser importante, até na coluna de amanhã do Diário eu trago o valor, que é milionário, que deve ir para os cofres da prefeitura, e gera todo esse transtorno, essa incomodação com os motoristas, que muita gente, inclusive é trabalhador, foi multado muitas vezes por um descuido, e a gente está num momento de pandemia, muitos trabalhadores informais com dificuldades agora vão ter que arcar ainda com pagamento de multas de trânsito. Querem ver o seu. Tá bem, então, Denis, obrigada pelas informações. E veja em instantes o que vai ser notícia na edição impressa do Diário de Santa Maria para esta quarta-feira. E ainda ao vivo, o secretário de Licenciamento e Desburocratização, Everton Falck, fala sobre o programa Juro Zero. Vamos para o intervalo aqui no Jornal do Diário, acompanhando as imagens ao vivo da Avenida Fernando Ferrari, bem próximo ao Shopping Monet, agora que são 6h38 e nós voltamos em seguida. Na Unicred Ponto Capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Se você é de Santa Maria e deseja fazer seu implante dentário, você precisa vir para a Oral Sim. Nós faremos um diagnóstico completo de como anda a sua saúde bucal. A Oral Sim é a número 1 em implantes dentários. Aniversário Beltrame Materiais de Construção. Concorra a R$40 mil, mais prêmios mensais de R$5 mil. A cada R$1.000 em compras você recebe um cupom. As compras poderão ser cumulativas e a promoção é válida de julho a dezembro. Participe! Todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Beltrame, há 40 anos construindo histórias. Santa Maria ganha sua maior declaração de amor. Em comemoração aos seus 25 anos, a construtora Jobim apresenta Cristo Rei. Espetacular, monumental, moderno, ousado. Construtora Jobim.
darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Pra comer um bom churrasco cercado de variedade, sempre bom no lugar certo, certeza de qualidade. Uma reunião de amigos em qualquer ocasião, churrascaria Tertúlia, qualidade e tradição. Avenida Pinto Bandeira, esquina das Dores. Fone 3222-0330. Aberta de terça a domingo. Churrascaria Tertúlia. Vamos agora saber quais são algumas das notícias da edição impressa do Jornal Diário de Santa Maria desta quarta-feira, com o editor-chefe Pedro Pavan. Na edição impressa desta quarta-feira, 29 de setembro, vamos mostrar por que do aumento no fluxo de caminhões nas estradas aqui da região. Entenda os motivos. Também trazemos a projeção na arrecadação com as multas aqui em Vias de Santa Maria. A cifra passa de 2,5 milhões. Entenda também quem está apto a tomar a terceira dose da vacina contra a Covid em Santa Maria. Isso e muito mais você pode conferir nas páginas da nossa edição impressa. Até mais! Promovido pela Prefeitura, o programa Juro Zero já liberou cerca de R$214 mil em empréstimos durante este ano. 44 empreendimentos já foram beneficiados. E para falar mais sobre este assunto, nós estamos recebendo no JD o secretário de Licenciamento e Desburocratização, Everton Falck. Secretário, o programa Juro Zero veio em um momento em que a economia local estava fortemente afetada devido à pandemia do coronavírus. Como o senhor avalia a atuação do programa no suporte aos empreendedores durante esse período? O programa realmente foi efetivo? Seja bem-vindo. Boa noite, secretário. Boa noite a vocês, boa noite a você que está nos assistindo. Eu tenho convicção que o programa está atingindo o seu objetivo, né? Eu sempre coloco a importância deste programa em função da dimensão do estado que o município tem. Este programa atinge aquela comunidade que tem fragilidade cadastral, mas que empreende tanto quanto o médio e o grande empreendedor. Também os empreendedores por necessidade, que a própria pandemia trouxe para ações de empreendedorismo, pessoas que perderam seus postos de trabalho, mas com habilidades e através dessas habilidades começaram a empreender. O que é o Juro Zero? E é interessante a gente contextualizar ele. É realmente um aporte de capital para que as pessoas não abdiquem do seu sonho, para que elas possam resistir esse momento de crise, esse momento de dificuldade de faturamento. Aconteceu de forma mais aguda o ano passado. E o ano passado, até foi interessante a tua pergunta, o ano passado houve uma demora de compreensão da comunidade que o programa realmente era um programa verdadeiro, onde as pessoas não iriam pagar o juro. Parecia uma coisa inesperada, né? E isso nos causou uma certa dificuldade. Mas depois que a comunidade entendeu, percebeu a importância e o quanto realmente melhorou a vida das pessoas, o ano passado foi tomado mais de R$700 mil e havia disponível R$1 milhão. A segunda edição, que começou agora em agosto, porque também teve toda uma tramitação legal, passou pela Casa Legislativa para realmente dar toda essa segurança para quem toma o capital, para quem cede o capital. Tivemos também um alargamento de vigência do programa. Agora o programa dura por 2 anos, não precisa o ano que vem nós refazermos o programa. Outro fator importante, o programa saiu de R$1 milhão para R$3 milhões. E como vocês colocaram, este mês já 41 empreendedores tomaram o capital. Isso tem uma importância muito grande comparada com os primeiros 30 dias da primeira edição. Tem um acréscimo de 50%.
Outro fator importante, os 44 empreendedores já geraram 51 postos de trabalho. Como é que nós sabemos disso? A Microfinanças em Membuí, que é a OCIP, fundada também pelo apoio do município há mais de 12 anos atrás, tem nos passado as informações e eles trabalham com o crédito dirigido e assistido. O que é isso? Existe uma consultoria para esses empreendedores, fluxo de caixa, planejamento, adequação nos investimentos, foco no seu negócio. Então não é só o capital com juros zero, é também um sistema de consultoria empresarial que esse público que não tem acesso a outros programas de nível estadual e federal, o município consegue assistir. Agora, secretário, essa segunda edição do Juro Zero, como o senhor falou, o número de beneficiados aumentou em mais de 50% em relação à edição passada. Por que você acha que teve esse aumento? Foi por causa do agravamento da crise, por causa da pandemia, ou um maior conhecimento dos empreendedores sobre o programa? Eu tenho certeza que é por maior conhecimento e o grau de confiança no programa, entendendo que é um programa que realmente vem a contribuir para a sustentabilidade dos projetos. Então eu tenho certeza, convicção que esse programa tende a cada vez ser mais fortalecido. E também eu acho muito pertinente colocar, foi um desafio que Santa Maria o ano passado buscou enfrentar. Nós buscamos muito o enfrentamento da crise com planejamento, com estratégia, e grandes municípios hoje, não vou citar o nome, até uma questão ética, buscaram em Santa Maria informações diretamente, prefeitos ligando para nós, de municípios até maior que Santa Maria, que começaram hoje com seu primeiro programa de Juro Zero, coisa que ninguém acreditava que um município iria fazer. Secretário, com relação a este programa, né? Como é que surgiu essa ideia de desenvolver esse projeto aí? A Prefeitura viu a necessidade em ajudar essas pequenas empresas a se manterem? Como é que nós chegamos no projeto? Desde o início do enfrentamento dessa pandemia, em 16 de março de 2020, nós nunca abdicamos do planejamento estratégico. Quando eu falo nós, eu estou dizendo o comitê, liderado obviamente pelo prefeito, mas um comitê que pensava de como enfrentar uma crise que nós não sabíamos quanto tempo ela iria durar, qual seria o seu impacto. E aí sim chegamos também como eu coloquei lá no início, qual é a dimensão do Estado, onde é que nós podemos influenciar. Em médias e grandes empresas, o que nós fizemos? Nós colocamos muita informação de programas estaduais e federal. Depois, o que a gente fez? Quando nós entendemos que uma grande massa de empreendedores não tinha acesso a esses programas por terem fragilidade de cadastro, por serem empresas novas, por estarem também muitas vezes com já uma situação extremamente debilitada do ponto de vista de cadastro positivado, aí nós entendemos, aqui o município deve entrar de forma direta. Então, assim, em nenhum momento foi na empolgação, foi com planejamento, foi pensando em cenário econômico, foi pensando no longo prazo, no médio prazo, e eu tenho a tranquilidade de dizer que isso foi ações responsáveis, percebendo o mercado, percebendo o tamanho do mercado de Santa Maria, que eu também gosto muito de citar, que nunca caiu. Nós conseguimos sair de 2018 com um faturamento de circulação de mercadoria e serviço de 11,3 bilhões para 15,6 bilhões em 2020, no meio da pandemia. Isso demonstra que as empresas estruturadas, as empresas que têm acesso a grandes programas tiveram um crescimento de 37,2% em Santa Maria. E, secretário, interessados que precisam de um suporte financeiro ainda podem recorrer a esse programa? Quais são os processos que devem ser seguidos? É bem como você colocou, faz 30 dias que o programa foi reeditado e foi atingido 214 mil, do universo de 3 milhões de reais, e um prazo de 2 anos para ter acesso. Então o programa vai até 2021, nós estamos em 2021, até 2023. Então nós temos um programa que ainda tem muito tempo para expirar e temos também um saldo de capital bem atrativo aí. Convido a todo microempreendedor para buscar a Microfinanças em Membuí, buscar informações, mais do que tomar capital. É crédito assistido, é crédito orientado. Também vai haver toda uma análise e uma ajuda no planejamento estratégico dos negócios.
Secretário, com relação aos valores, até para ficar claro, né, para o nosso telespectador, ouvinte, o valor máximo é de até R$5.000, né, que daí são as parcelas de R$500, sendo que as 3 últimas, daí que corresponde ao juros, são pagas pela prefeitura. Normalmente, não sei se o senhor tem esse dado aqui, normalmente as pessoas, os MEI, né, os micros empreendedores, eles estão pegando o valor máximo ou de 5.000 ou menos? Como é que fica essa questão dos valores aí que são de empréstimo? O ano passado nós tivemos a confirmação na prática do quanto é responsável o pequeno empreendedor. Muitos tomaram capital abaixo do limite máximo, ou seja, pegaram aquilo que realmente precisavam. Eu me recordo que tem um estudo econômico do ano 2000, se não me falha a memória, onde mostra que o pequeno e frágil tem a maior pontualidade de pagamento. Também nós, no Juro Zero, em Santa Maria, percebemos que o pequeno empreendedor toma o capital que ele precisa. Então, tem de todos os níveis. Quem pega 1.000, quem pega 3.000, quem pega 5.000. Como é que funciona? Independente do valor que pega, tem 60 dias de carência para começar a pagar, são 10 parcelas para pagar o capital e as últimas 3 parcelas é por conta do município, que aí é só o juro. Então são 10 parcelas, se pega 5.000 de 500, se tomar 3.000 é de R$300 e assim por diante. Secretário, uma última pergunta antes da gente encerrar então com a sua participação. A Prefeitura pretende realizar outras edições deste programa? Existe a ideia da criação até de outras iniciativas para dar suporte à economia aqui da nossa cidade? Olha, eu tenho convicção que esse é um programa de sucesso que eu espero que ele não... é um desejo, que ele não pare em função depois de superarmos a crise pandêmica. Nós já passamos de 18.000 MEIs em Santa Maria. Hoje é a maior força de trabalho com um modelo de negócio. São mais de 18.000 MEIs. Tem que ter políticas públicas, sim, para que essas empresas não tenham uma vida curta, né, porque senão teriam mais um problema social, e temos que torcer que eles ultrapassem, inclusive, os limites, se desenvolvam, deixem de ser MEIs para ter outros enquadramentos fiscais, mas eu tenho convicção que um projeto como esse, sem dúvida, em 2023 será ampliado. Everton Falck, secretário de Licenciamento e Desburocratização de Santa Maria, nosso muito obrigado pelos esclarecimentos, importantes esclarecimentos. Obrigado pela sua presença aqui no JD, secretário. E a gente segue então com o Jornal do Diário, porque em instantes você acompanha os destaques da área esportiva e outras notícias aqui no jornal. O JD faz agora o último intervalo de hoje. Você confere ao vivo, através das câmeras do CIOSP, a movimentação nesta noite na Avenida Nossa Senhora das Dores, no cruzamento com a Rua General Neto. São 6h53. O Jornal do Diário volta em instantes, chovendo ainda bastante aqui na cidade, como você confere aí nas imagens ao vivo. Nós já voltamos. Na Unicred Ponto Capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Se você é de Santa Maria e deseja fazer seu implante dentário, você precisa vir para a Oral Sim. Nós faremos um diagnóstico completo de como anda a sua saúde bucal. A Oral Sim é a número 1 em implantes dentários. Aniversário Beltrame Materiais de Construção. Concorra a R$40 mil, mais prêmios mensais de 5 mil. A cada R$1.000 em compras você recebe um cupom. As compras poderão ser cumulativas e a promoção é válida de julho a dezembro. Participe! Todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Beltrame, há 40 anos construindo histórias. Pra comer um bom churrasco cercado de variedade, sempre bom no lugar certo, certeza de qualidade. Uma reunião de amigos em qualquer ocasião, churrascaria Tertúlia.
qualidade e tradição. Avenida Pinto Bandeira, esquina das Dores. Fone 3222-0330. Aberta de terça a domingo. Churrascaria Tertúlia. Santa Maria ganha sua maior declaração de amor. Em comemoração aos seus 25 anos, a construtora Jobim apresenta Cristo Rei. Espetacular, monumental, moderno, ousado. Construtora Jobim. E agora o esporte com as informações do futebol. O jornalista Gilson Alves acompanhou o treino do Inter de Santa Maria nesta tarde. Atenção você que acompanha a programação do Diário, chegando com as informações direto do estádio Presidente Vargas, onde nesta terça-feira o Inter SM realizou mais um treinamento visando aí a reta final da primeira fase da divisão de acesso. Lembrando que serão 2 finais de semana consecutivos com jogos importantes aí na luta pela classificação ao mata-mata da competição. No próximo sábado, o Inter SM enfrenta o Guarani de Bagé às 13h30 da tarde no estádio Presidente Vargas. A situação na tabela de momento é a seguinte: o Inter é o 5º colocado com 14 pontos e o 4º é o São Paulo, que venceu o São Gabriel, foi a 15. Portanto, de momento, o Inter SM está fora da zona de classificação e querendo, ou com a intenção de chamar a presença de público. Como serão 2 jogos consecutivos em Santa Maria, a direção do Inter SM lançou uma promoção chamada Combo 2 ingressos. O torcedor paga R$40 para assistir das arquibancadas, 80 pavilhão B e 120 das sociais, os jogos do Inter SM contra o Guarani de Bagé, próximo sábado, 13h30 da tarde, e depois no final de semana seguinte, no domingo seguinte, contra o Avenida aqui na Baixada. Se você, porventura, quiser vir em só um dos jogos ou comprando primeiro o jogo contra o Guarani, aí fica mais caro, é 30 a arquibancada, pavilhão B R$50 e 80 as sociais. Mas mais informações podem ser encontradas no site intersm.com.br, também a gente vai atualizar o serviço do jogo no site do Diário, projetando aí uma boa presença de público nesse jogo tão importante do próximo sábado no estádio Presidente Vargas. A gente acompanha algumas imagens do treinamento e lembrando que para esse jogo, o próximo contra o Guarani de Bagé, o técnico Saranduva não irá contar com pelo menos 2 jogadores. Fabrício Luza recebeu o 3º amarelo no jogo contra o Lajadense lá em Lajeado e também o Lucas Santos foi expulso, portanto, pelo menos 2 desfalques aí na montagem do elenco alvirrubro para esse jogo tão decisivo. Passando a limpo então, próximo sábado, Inter SM contra o Guarani de Bagé no Presidente Vargas, depois no final de semana seguinte, domingo, contra o Avenida também aqui na Baixada. Combo, R$40 para assistir os 2 jogos na arquibancada, 80 pavilhão B e 120 nas sociais. Esse é o serviço dessas 2 partidas aí que irão definir o futuro do Inter SM na divisão de acesso. Lembrando que depois ainda desses 2 jogos em casa, a última rodada é contra o São Gabriel, lá em São Gabriel. 3 jogos aí que irão definir a passagem ou não, tomara que sim, claro, do Inter SM para o mata-mata da divisão de acesso às quartas de final da competição aí que vale vaga na elite do Gauchão 2022. Com informações aqui do estádio Presidente Vargas, falou Gilson Alves. Ok, com as notícias do esporte, nós encerramos a edição de hoje do Jornal do Diário, agradecendo a sua audiência. Uma ótima noite, até amanhã. Em seguida, você acompanha a segunda edição do programa Sala de Debate. A gente se encontra amanhã. Uma boa noite. Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos.